O Hulk é aquilo, né? Se tu que tá ouvindo quiser assistir o Hulk, tem na Netflix. Seja feliz. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Eu sou o Maico Oliveira. Fala, galera. Aqui é o Sandro, direto aqui de Nova York. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, pra não fugir da regra, agora virou minha regra isso aqui. Agora sempre vou começar assim. Então, pessoal, essa semana estamos às vésperas do tão esperado Vingadores Guerra Infinita, parte 1. Que a Marvel aderiu à modinha de dividir parte 1 e parte 2 para ganhar mais dinheiro. Então estamos às vésperas aí do tão esperado. Vai juntar todo o universo, Marvel, Guardiões da Galáxia, Vingadores, vai juntar a galera, os novos, desde de Capitão América a Pantera Negra, sei lá, os irrelevantes como Homem-Formiga e Vespa. E os caras vão pra Wakanda, cara. Eu tô doido pra ver isso, porque eu fiquei muito fã do filme do Pantera Negra. Achei da hora. O Wakanda eu achei muito massa. Sim. Vai reunir tudo, a expectativa está lá no alto. Eu particularmente estou evitando assistir trailer. Eu vi apenas o primeiro trailer desse filme. Não quero ver muito, apesar que o YouTube joga na sua cara, né? Eu tava preparado pra falar isso, Guilherme, porque eu tô usando a mesma estratégia. Eu usei no Pantera Negra e, cara, a gente vai falar do filme daqui a pouco. Eu fui muito surpreendido pelo filme. Olha, cheguei a chorar no bom sentido no cinema. E quando eu cheguei em casa, assisti os trailers, eu pensei, nossa, como entregou as coisas, né? E nesse Guerra Infinita, a mesma situação. Eu só vi o primeiro trailer. Quando saiu o segundo, eu não vi, resisti. E às vezes um post do Facebook ele joga na tua cara o que acontece. Tipo, eu não pude fugir do Capitão lá versus o Thanos. Eu não queria ver aquilo, mas os caras jogam na tua cara. É bem complicado fugir de spoiler. Só pra dar uma explicação, o que vai ser, nós vamos pegar desde Homem de Ferro, né, que é de 2008, foi lançado em 2008, o primeiro filme que a Marvel produziu no cinema, até o Pantera Negra, que foi lançado em fevereiro desse ano, né, até para dar uma explicação assim, eu acho que quem tá ouvindo isso aqui conhece o mínimo da situação da Marvel, né, que ela chegou a quase a falir, então ela foi, entre aspas, se viu obrigada a vender os direitos cinematográficos dos seus principais heróis. Então, Homem-Aranha, X-Men, Quarteto Fantástico, até o Deadpool, né? Vários aí que faziam parte desse universo. Ela teve que vender os direitos, né? A Sony entrou, a Fox compraram esses direitos e começaram a produzir esses filmes. Para nós, assim, né? Vou comentar um pouquinho aqui sobre esse pré-universo Marvel. Alguns foram bons, eu considero os Homens-Aranhas aqueles primeiros lá muito bom. Eu acho que o Homem-Aranha 1 foi o primeiro que eu vi no cinema, o primeiro filme de herói assim que eu vi no cinema, e não sabia nem falar inglês na época, só ia pelas imagens, sei lá, acho que eu devia ter uns 10 anos, nem sei quantos que eu tinha naquela época, mas foi um dos primeiros, eu achei muito da hora. Depois vim em casa várias vezes, os X-Men também achei da hora. Em termos de passar do tempo, minha opinião, né? A gente vai chegar lá quando falar do Homem-Aranha, eu vou puxar as comparações. Eu acho que esses primeiros filmes do Homem-Aranha, eles envelheceram mal. Eu, olhando hoje, acho que são as histórias muito bobinhas, mas por outro lado, eu tenho que reconhecer que isso se deve muito à quantidade de filme de herói que a gente tem agora, né? Então, a gente acaba ficando mais exigente. O Homem-Aranha, aquele do Tobey Maguire, não foi o primeiro que eu assisti no cinema, né? Assim, de herói. O primeiro que eu assisti foi o Batman e Robin, mas deixa pra lá que Nossa, é um sem emprego. Não me chame de velho.
Começasse com o bate-cartão de crédito. Não, eu digo assim, que foi o primeiro de herói, mas eu só tô dizendo pelo fato de ter sido de herói, mas aí, como é outra empresa, deixa pra lá. Assim, eu não vou desmerecer o filme, ele tem uma história interessante e tal, não é? É fiel à origem do Homem-Aranha e tudo. O que mais se parece com o Homem-Aranha é aquele outro que fizeram depois o espetacular não, Incrível Homem-Aranha, sei lá, o Espetacular. Que aí, o Espetacular ele tem mais a ver com os quadrinhos do que aqueles 3 primeiros. Acho que o primeiro que a Marvel lançou de fato foi o Blade, né? Não era da Marvel Studios, né? Eu não lembro se Não, assim, de coisa da Marvel, o primeiro que foi lançado foi o Blade, né? Não, teve antes. Teve filme do Capitão América, teve do Quarteto que não foi lançado. Aí o Blade, eu soube que o Blade era da Marvel quando eu tinha aquele desenho do Homem-Aranha que passava na Globo, e tem um episódio que tem o Blade, o Homem-Aranha e o Blade lá aparecem no episódio, e aí foi que eu soube. Mas assim, o Deadpool não foi nem que eles venderam o Deadpool, eles venderam o X-Men e aí veio no pacote, né? Sim, era o pacote. É que o Deadpool ele faz parte do time dos mutantes, né? Aí foi no pacote. É igual o Guilherme falou. Eles tiveram uma crise no meio dos anos 90, porque eles começaram a contar, entre os motivos, a contar a história de tudo quanto é jeito, e já tava meio saturado, o pessoal não comprou, não tava mais aceitando aquilo. Teve quase a falência, e um dos empresários que ajudou a salvar é o Avi Arad, que tá ligado à Sony. Ele que era o dono, vamos dizer assim, do Homem-Aranha. Ele ajudou a vender as galinhas dos ovos de ouro, que basicamente era X-Men e Homem-Aranha. Primeiro filme maduro aí que o pessoal considera de super-herói era o Blade, Estado Blade. Mas o que fez maior sucesso, o que estourou, foi o X-Men 2000. É porque antes ali era galhofa, né? O Batman e Robin que tu falou ali, ele ajudou a fundar filme de super-herói. Só voltou a ser relevante depois de X-Men e Homem-Aranha. E até por isso o Homem-Aranha do Tobey Maguire, aquele primeiro, ele teve uma grande aceitação por causa disso, né? Porque apesar do Homem-Aranha ser um herói teen, né, adolescente, ele é um filme levado a sério. Isso, sim, concordo. Se você pegar qualquer criança e falar assim, fala o nome de herói, o primeiro nome que eles vão dizer é Homem-Aranha, é o herói mais popular, né? Antes do Homem de Ferro aí dizendo, né, que teve o Demolidor, a Elektra, aí teve 2 filmes do Hulk também, antes do universo. Aí teve o Quarteto Fantástico também, 2 filmes do Quarteto Fantástico. Daí basicamente o contrato que a Marvel licenciou era, eles davam uma quantidade X de anos para os outros estúdios produzirem os filmes. Se eles não produzissem, esses direitos voltavam para a Marvel. E quando a Marvel decidiu fazer os próprios filmes, eles não tinham todos os heróis, foram atrás de alguns, Hulk e Viúva Negra. E a opção aí do Homem de Ferro não tem uma declaração oficial da época, mas é muito provavelmente que era o filme mais pé no chão. Se tu vê as outras opções, tipo Thor e Capitão América, eram dois filmes difíceis. O Thor porque era um outro mundo, e o Capitão América, o personagem em si era difícil, né? Então o Homem de Ferro era a opção mais viável, vamos dizer assim. E foi bem acertada, né? E teve 2 filmes do Justiceiro e 2 do Motoqueiro Fantasma também, né? Então vamos lá, gente, né? Vamos entrar no universo Marvel dos cinemas. Como já foi dito aí, começa pelo Homem de Ferro. E nós vamos dividir, então, nas 3 fases, né? Graças ao Wikipedia aqui, então na página do Wikipedia, Universo Cinematográfico Marvel, aqui está definido o seguinte. Fase 1. Vai de Homem de Ferro até Os Vingadores, 2008 até 2012. A fase 2 vai de Homem de Ferro 3 até Homem-Formiga, que é... Mas o que importa mesmo é Vingadores Era de Ultron, 2015. Dá pra assistir na sessão da tarde, cara. Tá, irrelevante, tudo bem. Vingadores Era de Ultron e tal, né? E a fase 3 pega de Capitão América Guerra Civil e vai até agora, o nosso presente momento. Terá outros filmes, encerrará no segundo filme de Vingadores, mas nós estamos agora no Pantera Negra, que é o último pré-Guerra Infinita. É isso aí, só antes de você entrar no Homem de Ferro, por que a gente tá
fazendo esse cast? Porque, infelizmente, não tá dando certo com a DC, mas a gente torce que dê. Esses filmes, ao longo desses 10 anos, eles marcaram, eu acho que umas 3 gerações. Tem aquele pessoal mais velho que lia lá, tem mais de 40 anos. Tem as crianças que cresceram inspiradas por esses heróis. Eles conseguiram fazer no cinema o que eles fizeram nos quadrinhos, que é moldar o caráter de muita gente. Muita criança... É sério, porque você tem todo tipo de filme ali. Você tem um filme mais pé no chão, tipo Homem de Ferro, Capitão 2. Você tem um filme mais politizado, igual Pantera Negra. Você tem um filme divertido, igual o que a galera procura pra ler. Cada um procura uma alternativa aí de quadrinho. Eles conseguiram botar no cinema e marcou uma geração esses 10 anos. Então, tá na cultura pop e não tem jeito. Sim, 10 anos não são 10 dias, né? Então, vamos lá. A ordem aqui é Homem de Ferro, O Incrível Hulk e Homem de Ferro 2. Vamos falar de Homem de Ferro e Homem de Ferro 2 já emendado? Porque eu acho que vale a pena e o Incrível Hulk depois a gente comenta sobre ele. Se não fala tudo, eu nem ligo. Porque o Incrível Hulk ele é aproveitado, eu acho, aquela cena final lá que o Nick Fury, que o do Tony Stark aparece, né? Eu acho que é a única coisa que é aproveitada daquele filme, que nem o ator que fez o Hulk continuou. Então, ele é mais irrelevante ainda do que o Homem-Formiga. Mas vamos lá. Homem de Ferro 1, cara, foi um filme, assim, eu não vi no cinema. Eu também não. Não conhecia, não vou mentir, eu não sou leitor de quadrinho, nunca li quadrinho, e gostei do Tony Stark. O Tony Stark, o Robert Downey Jr., ele cativou muito. E ele cativou muito o público com a parada do playboy assumido, sabe? Eu sou inteligente pra caralho, eu sou rico pra caralho, eu faço o que eu quiser, eu tô preso aqui, o que eu vou fazer? Vou construir uma bomba? Não, vou fazer uma armadura pra fugir desse buraco que eu tô. O cara é foda. Eu acho que depois do Homem de Ferro, o único cara que eu vi prepotente igual ele foi só o Doutor Estranho. Então, o ator abraçou, né? Igual o Sandro falou, o cara abraçou e conseguiu personificar a cara do Homem de Ferro. Eu acho que isso contribuiu muito pro filme. Porque realmente você não consegue ver outra pessoa sendo o Homem de Ferro. É igual o Hugh Jackman. Eu não consigo ver outra pessoa como Wolverine, não. Sinceramente. Eu já imaginava que isso ia surgir nesse cast. Eu acho que eu consigo, viu? E eu vou explicar o porquê rapidinho. Geralmente quando eles mudam o ator, por exemplo, o Batman, o Coringa e o Homem-Aranha, o que eles fazem pro pessoal se apegar ao novo personagem? Eles fidelizam com o quadrinho, tipo esse novo Batman. O uniforme dele é dos quadrinhos, eles colocam os movimentos dele mais fiel aos quadrinhos, eles fazem esse tipo de coisa pra chamar mais o público leitor. O Wolverine que você citou, eu tenho certeza que ele vai voltar em algum momento. E eu aposto os meus culhões que o que eles vão fazer pra diferenciar é colocar a tal da roupa amarela. Eu tenho certeza disso, cara. Isso aí, só um parêntese, um spoiler aqui pro nosso ouvinte, fiel ouvinte. Nós vamos fazer ainda um episódio especial nerdão. O nome do episódio vai ser Especial Nerdão, que vai ser pra comentar a chatice dos nerds. Os nerds são chatos pra caralho, reclamam de coisa que não precisa reclamar. Aí, continue. Os fãs do Zack Snyder vão me odiar nesse episódio, já tô preparando o meu texto aqui. O que eu gostei nesse primeiro filme do Homem de Ferro é que, assim, a história de origem dele, ela já é um puta roteiro, cara, é um puta roteiro, porque ele começa numa caverna, aí ele já tem que sair, já dá uma cena de ação logo no início do filme, aí depois você consegue desenvolver o cara, entendeu? Só a história de origem do quadrinho dele já dava um puta filme. E infelizmente nos outros filmes parece que eles não tiveram muito o que explorar. Outra coisa interessante sobre esse primeiro filme, ele é um reflexo da época que ele foi lançado. E na época que ele foi lançado, o que tá sendo muito elogiado pela crítica? O Batman Begins do Christopher Nolan. Qual que foi o grande trunfo dele? É um filme bem pé no chão, que explica tudo, como que o Batman conseguiu os recursos pra ser o Batman, como ele fazia a armadura, etc.
E o próprio diretor do Homem de Ferro falou que é uma inspiração. Então você vê o Tony Stark lá aprimorando a armadura dele, tentando voar pela primeira vez. E quando ele vai pra missão dele lá no Oriente Médio, você já comprou que tudo aquilo é possível. Foi o filme que a Marvel, lógico, é o primeiro filme, ela tinha que chegar chegando. Foi o filme que ela mais teve cuidado, assim, pra explicar a origem. Então você tá me falando que a Marvel soube copiar um filme da DC e a DC não soube copiar um filme da Marvel, que é o caso do Esquadrão Suicida com o Guardiões da Galáxia. Exatamente. Pior ideia, né? Eu falo, tá bom, desculpa. Troca copiar por inspirar. A Marvel soube se inspirar no trabalho da concorrente e a concorrente não soube se inspirar no trabalho da Marvel. Letras garrafais. Isso é uma coisa que eu não tinha pensado nisso. Assim, eu também gostei muito do primeiro filme, justamente até porque, assim como vocês, eu também não era... nunca tinha visto um desenho do Homem de Ferro, nunca tinha lido um quadrinho. Eu conheci o Homem de Ferro por jogo. Tinha aquele jogo dos Vingadores do Super Nintendo e tinha aquele outro que tinha no Fliperama, né? Que era o Marvel Heróis, que era de luta. Não, tinha um que era só da Marvel, depois foi que fizeram o Marvel vs Capcom. E aí tinha o Homem de Ferro e era legal jogar com o Homem de Ferro justamente porque ele tinha aquele poder do raio e ele voava. Mas essa eu só conhecia por jogo. Então quando eu vi o filme, e eles fizeram aquela armadura foi um negócio muito bem feito, que ficou mesmo bem similar mesmo ao personagem, não aquele Homem de Ferro que parece o C3PO lá do Guerra nas Estrelas lá, que fizeram nos anos 70 lá. Não, aquele a gente tem que falar daquele Homem de Ferro, puta que pariu, que porra era aquela? Eles pegaram uma lata e pintaram de amarelo e era o Homem de Ferro. Igual eu falei, a inspiração do Batman Begins ser um filme realista. A armadura dele é bem realista, bem detalhada. Você vê os arranhões ali quando ele é atingido. Esse filme aí, ele é um dos, junto com o Guerra Civil, na minha opinião, ele consegue ser um dos mais equilibrados. Porque quando tem drama, eles focam no drama, entendeu? A cena de drama até o final, ela não se auto-sabota. Quando é humor, é um humor bem... É literalmente o alívio cômico, entendeu? Você consegue rir. Você vê que não é forçado e eles não tentam jogar isso o filme inteiro, assim. Eu tenho só duas ressalvas com relação a esse filme. A primeira é que quando chegou a cena da primeira incursão dele como Homem de Ferro, ela é muito melhor que a cena final, a luta contra o Stane lá. Eu acho a luta meio fraca e Transformers, acho que ficou muito efeito, meio que sabotou o filme pé no chão, assim, que eles estavam fazendo. A segunda crítica, acho que eles mataram as principais coisas que podia desenvolver o personagem no universo ali, que é a questão dele, de um lado, isso tem nos quadrinhos, e de um lado ele ser um super-herói, e do outro ele vender arma. Eu acho, na minha opinião, que eles cortaram muito cedo isso aí, podia ter uma dualidade mais pra frente, assim, podia estender um pouco. Mas isso aí já tem a ver com o começo do filme, porque quando ele tá lá preso lá que os caras sequestram ele, e ele sofre o estilhaço da bomba cai no coração dele, ele cria aquele aparelho pra puxar, né, ele criou o aparelho pra salvar a vida dele. Dali foi que ele teve a ideia da armadura, né, que ele, eu posso fazer algo melhor. E aí justamente quando ele já saiu lá do Afeganistão, com essa ideia de que tentaram matar ele com uma arma fabricada pelas empresas dele. Então ele repensou, tô destruindo a humanidade. Então ele, exato. E aí resolveu investir em energia, né? Que era justamente o que ele teve a ideia daquele negócio lá dele. E os caras ficaram putos, né? Porque eles, como tinha aquela guerra do Oriente Médio não tem fim, os caras, a gente vai parar de vender arma em plena guerra, né? Aí... Talvez isso daí os caras já estavam pensando no segundo filme também, né? Porque o segundo filme, se o Tony Stark ainda fosse um vendedor de armas, o segundo filme seria praticamente... não teria o outro cara lá, né? O vilão, o primeiro vilão, que ele monta a empresa, né? Que era concorrente do Tony Stark, e o cara começa a tomar o primeiro lugar, né? E quer descobrir as tecnologias. Então, talvez os caras já estavam pensando no segundo. Eu tenho duas coisas só pra falar antes da gente passar pro segundo, que é um dos pontos fortes que eu acho que alavancou o filme foi a trilha sonora, que eles botaram um AC/DC pesado que
Cara, combinou muito. E também o Black Sabbath, né? A música do Iron Man. O Black Sabbath já era esperado ter aquela música, né? Sim, sim. Então, assim, combinou muito com o filme, a pegada, a parada funcionou muito, que é um ponto forte também que nós vamos falar lá na frente do Guardiões da Galáxia. E outra coisa que eu acho que o filme acertou e o segundo perdeu a linha, que é justamente o vilão. Porque o primeiro, ele não foca no vilão, ele foca no Tony Stark, né? Igual vocês falaram, na parada dele começar. A mesma coisa do Batman Begins, né? Já fazendo esse comparativo ainda, Batman Begins, praticamente o filme todo contando só a história ali do Batman. O espantalho aparece no finalzinho e pronto. É praticamente assim, tranquilo o vilão. Já no segundo filme do Homem de Ferro, eles focam muito no vilão. Praticamente o filme inteiro é do vilão. E eu acho que isso aí perdeu um pouco a linha do Homem de Ferro. Mas se você prestar atenção no detalhe, o segundo filme do Batman, quem é que sobressaiu o filme todinho? Não foi o Coringa também? Sim. O fato da trilha sonora ali que tu tinha comentado, o legal é que antes do Homem de Ferro, você não conseguia associar um herói a um ritmo musical, né? E depois do Homem de Ferro, você olhava pro Homem de Ferro, o primeiro e no segundo filme, e era o rockzão que já via na tua mente, né? Eles conseguiram separar o cara dos outros heróis, né? Isso foi muito foda também. Isso é Uma informação rapidinha aqui, já que tu falou em Wikipedia, acho interessante pro pessoal, né? O filme custou 140 milhões e arrecadou 585 mil, ou seja, lucro. Pois é. Porque o que manda é o dinheiro, né? Então, não sei se eles esperavam esse sucesso todo. Igual a gente falou aqui, muito do sucesso, igual foi falado, do contexto histórico, o filme dos X-Men tinha o subtexto político, aqui no Homem de Ferro também tem. Eles pegaram o realismo, né, como ele constrói a armadura, como ele aprende a voar, e o subtexto político do armamento, da guerra, igual foi falado, a invasão a outros países, né, e isso meio que se perdeu nos outros filmes, porque como a Marvel já era um sucesso ali em 2010, eles se descolaram do que os outros estúdios estavam fazendo e seguiram o caminho deles. Tá, mas beleza. Então, assim, eu acho que o segundo filme também, a gente vai acabar se repetindo muito do que a gente falou do primeiro. A história é simples, é o Homem de Ferro combatendo mais um vilão. O máximo que você tem ali é o surgimento do War Machine, né? O segundo filme, ele não precisava existir, na minha opinião. Porque a Viúva Negra, ela poderia ter sido apresentada nos Vingadores. A primeira cena dela define muito melhor a personagem. War Machine, whatever. Todo aquele pé no chão que o filme tinha de explicar ele voando, aqui eles jogam fora. A história é completamente genérica, o vilão não serve pra nada. Aquela história da doença dele só serve pra ele trocar de armadura, sabe? Quem que vai acreditar que o cara criou um elemento? Só pra vender boneco. É complicado. Mas eu tenho uma teoria, essa é a minha opinião, fato sobre o filme. É um filme bem genérico. Eles quiseram fazer pra caça-níquel mesmo, infelizmente. Mas eu tenho uma teoria maluca sobre esse filme, que é a seguinte, eu desenvolvi ela nos últimos dias. Por exemplo, igual foi falado, o primeiro Homem de Ferro, eles precisavam acertar, porque não poderia ser um fracasso o primeiro filme. Então eles pegaram elementos do que estava dando certo no cinema. Se você pegar o Thor, o primeiro filme, e o primeiro filme do Capitão América, eles têm a mesma estrutura do Homem de Ferro. Começa no futuro, depois vai pro passado e explica a origem dos personagens, etc. Então, na minha opinião, em 2010, ali quando o Homem de Ferro 2 foi lançado, o Thor e o Capitão América eles já estavam definidos. Aí eles apostaram no humor pra ver se colava, entendeu? Se desse certo, esse seria o tom dos Vingadores. Se não desse certo, teria o Thor e o Capitão América pra seguir a outra linha, porque eles não são filmes tão engraçados. Por isso, e como deu certo, Vingadores foi nessa linha. Essa é a minha teoria maluca, assim, porque esse filme, sei lá. Eu também vejo esse Homem de Ferro 2 aí como um pré-Vingadores, porque aí vai aparecer o Nick Fury com a Viúva Negra e a gente tá com essa iniciativa e tal, e depois aparece o Caos e não sei o que e tal. É muito, como o Guilherme falou agora há pouco, os caras fizeram o primeiro pensando no segundo, mas na verdade, se a gente for parar pra olhar,
eles fazem o primeiro pensando lá, sei lá, no 10º filme, porque tem muita coisa às vezes que você assiste lá na frente que lá no primeiro filme tinha isso aí, que às vezes é um detalhe relevante, mas que lá no terceiro, quarto filme que você olha, puta que pariu, aquilo ali aconteceu no primeiro filme, aí você nem dá aquele déjà vu lá e... Eu entendo o que você tá dizendo, mas eu meio que discordo, assim, porque um dos motivos que o Homem de Ferro, o primeiro, deu certo, aí o Guardiões deu certo, o Capitão 3 deu certo, é que eles não são um filme que ficam contando histórias que vão vir no futuro, eles são fechadinhos, entendeu? Sim. Você consegue pescar ali, mas eles têm um fim em si mesmo. Aqui no Homem de Ferro 2, eles pegaram só a ponta do iceberg, que é o Robert Downey Jr., e as piadinhas, que é o que apareceu ali, que deu certo em 2008, e levaram a enésima potência. Só que eles esqueceram que tem que ter uma história boa, eles esqueceram que os personagens secundários tem que ser bom, o vilão tem que ter uma boa motivação. Mas assim, então beleza, vamos passar pra Thor e Capitão América, que foram lançados em 2011, né? Eu acho que... Tem o Hulk? Ah, cara, o Hulk nós falamos. O Hulk o Hulk é aquilo, né? Tem o Edward Norton, que fez o Hulk, brigou com a Marvel. Esse filme eles só citam lá de passagem nos Vingadores, entendeu? O ator que entrou agora também ele convenceu mais como Bruce Banner. Se tu que tá ouvindo quiser assistir o Hulk, tem no Netflix, seja feliz. Pois é, dado do recado. O Thor, eu acho que o Thor ele traz uma parada que é o mítico, né? A parte da mitologia. E se você for parar pra pensar, do ponto que o Homem de Ferro ele tá totalmente pé no chão, é um herói que você acredita que pode existir, o Thor, cara, ele leva você pro... Pô, é um filme tipo Superman. É a parada do encontro do Superman com o Batman, né? Não dá pra você imaginar os dois no mesmo universo. E o Thor vem pra Terra, aí eles apresentam a primeira joia, né? O Tesseract, e vai contar aquela historinha que o Thor é fodão, filhinho de papai, e o pai dele põe ele de castigo, e ele vem pra Terra pra se redimir, conhece a namoradinha, e aquela historinha bem... Eu não é um dos meus que eu gosto, assim, de falar sério, eu não simpatizei com o Thor de cara. Eu gostei muito mais do Thor agora, nesse último filme, eu achei ele muito melhor do que nos primeiros, eu acho que eles acertaram o tom do Thor agora, mas é um filme legal. O que eu fico triste com esse filme é que ele é uma imensidão de potencial desperdiçado. É que assim, ó, se fosse qualquer outro contexto, esse filme jamais seria lançado. Só que como precisava apresentar o Thor pros Vingadores, eles inauguraram uma categoria aí que é filmes esquecíveis. Pois é. E outro ponto desse filme também é o Loki, né? Que vai ser o vilão do Vingadores. E o Loki até que ele convence, cara. Se esse Thor fosse lançado hoje, ele jamais seria dessa forma. Que ele foi muito prejudicado. Eu não sei se o dinheiro que eles destinaram foi pouco. É porque você pega o Pantera Negra. Eles focaram muito em Wakanda. Mulher Maravilha focou muito em Themyscira ou Themyscira, diga como quiser. E o Thor aqui, em 3 filmes, ele não conseguiu explicar Asgard melhor que Mulher Maravilha ou Pantera Negra em um filme. Verdade. As melhores partes do filme são em Asgard, e toda aquela parte que tem do background desse personagem, de uma busca pelo trono, toda aquela parte politizada, até a forma dele falar. Tem uma piada nos Vingadores, o Tony Stark fala, sua mãe não sabe que você usa, é aquele tom formal. O Thor ele fala desse jeito. Só que infelizmente nesse filme ele não tava à vontade no personagem. Na minha opinião, ele só encontrou o tom do personagem no Thor 2. As partes na Terra são muito filme nível Sessão da Tarde, inacreditavelmente. E, cara, é muito fraco esse filme, sério, sinceramente. Quando eu assisti a primeira vez, e tinha muita gente, que é bom, que não sei o que. Aí eu fui assistir e realmente eu até achei achei legalzinho. Depois eu parei pra olhar melhor e aí eu acho que era só pra dizer, tem esse cara aqui também, ó.
Sim, com certeza era por isso. Porque, igual eu falei, se ele fosse lançado hoje, com certeza eles iam explorar melhor a relação do Thor, do Loki com Odin, ia ter mais dinheiro pra eles explorarem Asgard. Mas fazer o que, né? Talvez esse filme poderia ter explorado uma coisa que é a SHIELD. Porque como o Thor vem pra Terra e ele sem o martelo dele, né, perde o poder, ele fica um cara forte. Beleza, mas, né, o que ele vai fazer? Ele tá um cara forte. Eu acho que, né, a SHIELD encontrou lá o martelo e tal, criou aquela... Eles poderiam ter explorado, que eu acho que a Marvel ainda peca muito em explorar a SHIELD. Principalmente nesses filmes, né, que a SHIELD ainda tava forte, era a SHIELD. Então explorar ali o Nick Fury, talvez trazer melhor a Viúva Negra e o Gavião, entendeu? Então, sim, poderia ter sido uma saída, mas os caras acham que, não, é o Thor, vamos mostrar um lourão altão, fortão, e botar pra dar porrada, vamos trazer uns caras fantasiados. E o filme ficou isso. E a gente falou ali antes do arco do Tony Stark, né, nos quadrinhos, que foi bem retratado no primeiro filme. A história do Thor é ele ser arrogante, perder o poder, ter que passar por umas lições de humildade. Só que no filme, nossa, cara, tá muito forçado, tá muito fora de tom. A parte arrogante dele lá em Asgard parece... Eu fiz teatro, parece a turminha de teatro iniciante. O ator também do Thor não convence igual o Robert Downey Jr., né? Tem isso também. O cara é fraco. Na minha opinião, ele só conseguiu entender o personagem no Thor 2. A caracterização dele até ficou legal. E ficou só naquilo, ele ficou sem o martelo e tentando ser um cara menos arrogante, né? Porque depois que ele recupera o martelo, ele não é o humildão, ele ainda continua, depois ele volta. Um ponto que a gente não pode deixar de falar desse filme, porque tem uns easter eggs da Marvel, né? Em todos os filmes, que a aparição lá do Stan Lee. Nesse filme, eu acho que é uma das melhores que eu... Ah, sim, eles estão tentando pegar o martelo, né? É nesse filme do Thor e naquele do X-Men lá, aquele que eu acho que é o X-Men 3, eu acho que é as melhores aparições do Stan Lee, que nesse aí que ele tá dirigindo o carro, que aí ele, agora eu vou pegar esse martelo, eu vou tirar isso daí que o pessoal fica apostando que é que tira, aí ele puxa o carro e desmonta o carro, tudo aquilo é muito... Isso é legal no filme. Pois é. Tem uma cena que define bem como esse filme é nível B. Quando ele recupera o poder, o martelo vai voando pra mão dele. Só reparem, se vocês puderem assistir de novo. Ele vai andando lá pra Natalie Portman, que é outra coisa que a gente não falou aqui, é um romancezinho forçado, né? Ele dá um sorrisinho, que é muito nível B. Só uma coisa, até o Sandro, a forma como ele falou ali há pouco, eu tinha um comentário a fazer. Eu sei que o nosso podcast aqui é um podcast descontraído e tal, mas eu queria fazer uma pergunta séria envolvendo o filme do Thor. Que foi mostrado muito a Bifrost, né, que é a ponte do arco-íris, e tinha o Heimdall lá, que era o guardião, né? Vocês lembram disso, sim, né? Sim. A minha pergunta é a seguinte, o Heimdall, ele fica o dia inteiro lá? Não sei, cara, eu não entendo. Ou ele só trabalha no horário comercial? Eu acho que é o dia inteiro, cara, porque qualquer hora que eles ligam pra ele tem que atender. Outra coisa, tem banheiro lá? Eu não vi. Mas os caras são deuses, porra. Os caras não cagam, não. Já pensei, ele tem que atravessar aquela ponte lá? O cara tem uma ponte de arco-íris, ele deve cagar purpurina. Caga em spray, pô. Eles deixam bem claro isso, não? Ele sempre tá aqui e ele vê tudo, né? Aí, sei lá, é um emprego meio estranho. Às vezes ele tem um irmão gêmeo, pô. Ele tem um irmão gêmeo e ninguém sabe. Tem a piada do trailer honesto, né? Que o Thor vai lá perguntar pra ele como é que tá a Jane Foster e ele fala: ela tá no banho agora. Mas eu acho que tem eu não sei se é nesse segundo filme do Thor que ele sai ele tem um momento que ele sai, aí eu acho que aí é justamente quando dá a merda lá no... Tá, não, pera aí, no último Thor eles explicam isso, cara, ele tem o poder de ver tudo, mesmo se ele não estiver lá no lugar, entendeu? O Thor conversa com ele em um determinado momento do último Thor, não, ele tem que estar lá pra abrir, mas ele sabe isso, quando os caras
tem que ir embora, eles avisam ele. Isso aí é tranquilo de resolver. Vamos andar aqui, gente. Vocês desculpem aí, mas vamos andar, porque senão não vai dar tempo de falar tudo, não. Capitão América, o primeiro Vingador. Aí eu botei respeito. Não sei a opinião de vocês, mas eu acho esse filme muito bom. Eu achei muito da hora. O ator que faz o Capitão América, eu simpatizei com ele, assim como o Robert Downey Jr. Eu achei ele bom, eu acho que ele encarou a parada do... Porque o Capitão América, diferente dos outros, ele é o perfeito super-herói, né? Ele é honrado, ele luta pela justiça, ele só fala a verdade, ele chega a ser até um pouco, como é que fala, aqueles caras que não entende ironia, né? Ele falou, tá falado, né? Ele é a justiça. Então, o cara, tipo, aquela cena que ele pula em cima da granada, né? Que ele tem essa parada, que ele quer ir pro exército, mas ele não pode, porque ele é pequeno. Aquela cena que ele pula em cima da granada, aquilo ali é o Capitão América, né? Já mostra o caráter dele ali, Exato. Eles acertaram, né? O pessoal tá meio preocupado, porque em 2011 os Estados Unidos, eles não tinham, até hoje, né? Eles não tem a imagem muito boa, então como é que eles vão fazer o filme do Capitão América? Aí seguiram o caminho óbvio, Segunda Guerra, contra os nazistas e tal. Que pode, né? Igual tu falou, acho que eles adaptaram bem. O tom do filme é um tom mais sério, mais de guerra, o ator incorporou bem. O núcleo secundário também tá bem melhor que o filme do Thor. Eles fizeram uma piada lá quando ele serve de propaganda pro governo. Aquele uniforme que ele usa é o dos quadrinhos. Eles fizeram uma piada, né? Tipo, pessoal, não posso usar essa roupa aqui que é ridículo. Então, o Capitão América eu achei um filme muito bom. O Caveira Vermelha, né? Que é o vilão também. É um vilão clássico. Eu achei essa parte meio caída, assim, né? O problema do Capitão América, o único problema do Capitão América pra mim, ele é um filme bom de se assistir todo dia, assim. Mas o único problema pra mim são as cenas de ação. Eu acho que o ator, ele incorporou bem personagem, só que o pessoal da ação, eu acho que eles só entenderam melhor o Capitão América no segundo filme. Não, eu falo assim, porque esse filme me lembrou muito aqueles filmes de Segunda Guerra, sabe? Tipo... Sim. Aquele filme de aventura. Sim, isso foi. Não tem os Indiana Jones? Acho que foi é a mistura, terceiro. né? Me lembrou muito aquele filme de Indiana Jones. Eu gostei, é um filme divertido, assim. Isso. E ele joga no clássico, né? Porque assim, em compensação do Thor e do Homem de Ferro, que não são muito conhecidos, o Capitão América, é um dos principais da Marvel. Então eles jogaram o clássico, né? Até o vilão ser o Caveira Vermelha, ter a parada da Hydra. Eles jogam tudo de clássico que existe na Marvel, eles jogam nesse filme. Eu acho que isso foi acertado também, nesse ponto. Até o Capitão América, mesmo com a Marvel lançando os filmes que o pessoal acaba esquecendo com o passar do tempo, eles continuam dando lucro, né? Tipo, Capitão América custou 140 milhões, arrecadou 370. Eu já cheguei a ler quadrinhos e tinha aquele filme, que eles já tinham feito um filme do Capitão América antes. Tem até um vídeo do Pipocano que ele fala sobre os fracassos da Marvel e aquele filme é um deles. E assim, é a mesma história. Eles fizeram... É claro que tem... Nesse Capitão América de 2011 tem algumas coisas a mais. Mas a ideia mesmo do cara que tenta ir pro exército e não consegue, e tá tendo a guerra, e aí ele quer, porque quer aquele sentimento de patriotismo, né? Eu quero servir ao meu país, quero ajudar. E aí não tem aquela cena da bomba que o Guilherme falou, que aquilo ali é que mostra quem é o cara, né? Então, quer dizer, ele mostrou ali como ele foi negado diversas vezes, e aí ele falou assim, sei lá, não sou psicólogo nem nada, mas sei lá, acho que passou pela cabeça dele assim, né? Se der merda lá na frente eu não entrar, eu tô fazendo isso aqui salvando pelo menos esse pessoal que tá aqui. E aí isso foi que levou ele, né, a passar pelo experimento lá e tal. Então, assim, esse filme foi muito bem elaborado. Eu gostei muito comparado com aquele outro, realmente foi muito melhor. E como é uma história que acontece, como é que se diz, há 80 anos atrás, acho que né, 1940, 30 e tanto, lá 40. Então, não tem, né, não existia SHIELD, não existia
nenhum dos outros, então realmente é uma história que não é diferente do Thor, né? Poderia ter sido da SHIELD, no Homem de Ferro, que tinha as ligações. Então, lá não, lá realmente era uma... E ali foi um tiro do escuro, justamente por isso, porque eles não poderiam inserir nada, porque assim, é uma história que se passa muito tempo antes do universo, então é um tiro do escuro, assim, eles teriam que fazer um negócio bem feito, porque é só o Capitão América mesmo, no filme. É o que o Michael falou, que o filme acertou nesse ponto, porque é uma história fechada. Esse, né, igual ele falou, o Guardiões da Galáxia, são filmes fechados que funcionaram, e ponto. Então, isso é um ponto positivo do filme também, não deixa de ser um ponto positivo. É a questão do congelamento, né, que no filme lá, o antigo, não tem aquilo, não mostra. Eu acho que eles fizeram um filme assim, então vamos fazer um filme do Capitão América e não mostra essa questão de que justamente que ele se some, né, e ele cai lá, se congela e aí acham ele, e aí quando ele chega, né, que ele faz o Nick Fury, a gente tá aqui com a iniciativa e tal, e aí já tinha o Thor, né, que o Thor já tinha sido escalado, tava lá na SHIELD, né, e o Homem de Ferro é que já tava patrocinando, então quer dizer, já é um... Aí depois eles inseriram isso foi o diferencial com o outro filme, né? Porque eles não tinham esse pensamento de, vamos fazer um... Talvez se eles tivessem feito lá nos anos 80, 90, com esse pensamento que eles tinham hoje, mesmo com aqueles recursos limitados, talvez tinha dado um negócio interessante, mas... Aproveitando a deixa aí disso que você tá falando, a gente não citou aqui, né, que a pessoa por trás aí dessa organização, que é o Kevin Feige, ele é um fã dos quadrinhos, então mesmo quando um filme, tipo, a gente tá conversando aqui, não agradou, tipo Thor e Homem de Ferro 2, eles conseguem chamar a atenção dos fãs colocando aqueles easter eggs, aquelas referências de coisas que vão vir no futuro, e o Vingadores, que é o filme na sequência, aí ele faz uma junção, né? A cena é na torre do Homem de Ferro, o artefato foi do filme do Capitão América e o vilão é o vilão do Thor, né? Então... cara, percebe que tinha uma mente por trás ali planejando essas coisas. Porque eles precisavam costurar tudo, né, no Vingadores. Aí do Hulk, a única coisa que eles inseriram do Hulk nos Vingadores foi o Hulk. Pois não deu pra aproveitar nada. Mas então, já vamos pro Vingadores, que aí a gente já emenda. Vem essa costura toda, né, que se tinha apresentado, trouxeram o Capitão América lá do passado e... porra, e agora? Como é que vai ser? Por que a gente vai juntar os Vingadores, né? E vem a ameaça de um outro mundo, né? De um outro planeta. O Loki e o seu esquadrão de alienígenas atacando Nova York, né? Porque tem que ser Nova York. Eu acho o Vingadores legal. A forma que eles construíram o encontro dos personagens, que é uma coisa muito difícil, né? Você fazer os personagens se encontrarem, o cara tem a banda solo. Aí você vai juntar um de cada banda. Você vai pegar o guitarrista de uma banda, o cantor da outra, pra fazer os caras... E aí, vai tocar que música? Quem é que decide? Então os caras souberam, né, criar isso. Ponto mais comentado quando falaram do lançamento do Vingadores. Cara, uma coisa é você assistir o Homem de Ferro, né, no filme dele, uma coisa é você ver o Hulk, e esses caras juntos. E é um momento sonhado, né, porque até comparando com a DC... a gente viveu também sonhando com o filme da Liga da Justiça. E apesar do, né, ninguém quem que são os Vingadores? Que é uma outra coisa também que a gente tem que falar, que o grande público, quem é fã de quadrinho, tudo bem, sabia da existência dos Vingadores. Mas o grande público conhece Liga da Justiça. Vingadores, eu nunca vi ninguém falar assim, nossa, podia ter um filme dos Vingadores. Quem é Vingadores? Nem sei. Quem é Vingadores? O pessoal conhecia mais X-Men e Homem-Aranha. Pois é. Os Vingadores na Marvel, eles não eram o primeiro esquadrão, né? E o Hulk, né? O Hulk, apesar de Hulk, não ser essas coisas, mas ele também era bem popular. Assim, a gente meio que pulou, até porque não tem muito o que falar do Hulk, mas o Hulk, ele era popular, eu acho que pelo fato de ser o Hulk mesmo, aquele cara verde, mas ele não é um cara que... Eu não gosto, sinceramente, eu não gosto do Hulk, nem nada, mas eu gostei
da importância dele dentro do Vingadores. Pois é, isso que eu ia falar. Apesar do primeiro filme do Hulk ser irrelevante, o Hulk ele rouba o filme dos Vingadores. O filme dos Vingadores, o Hulk rouba a cena, cara. A parada do Hulk Smash e ele descendo o pau no Loki e pulando no prédio e derrubando nave sozinha num socão. O Hulk foi o Hulk ali, cara. Na minha opinião, o Hulk rouba o filme. O filme é o Hulk mais uns carinha que estavam lutando, né? Igual a cena clássica do Homem de Ferro, do Tony Stark falando com o Loki. Aí o Loki, eu tenho isso, tenho aquilo, e você, o que você tem? Eu tenho o Hulk. Isso é o Vingadores, né? Foi algo inédito, assim, porque eu lembro que aqui em Criciúma ele ficou um tempão em cartaz. Um tempão. O filme custou 200 milhões e pagou na primeira semana. Primeira final de semana, 207 milhões. E eu sinceramente não lembro disso ter acontecido antes no cinema, assim, tipo, tu ter... o X-Men, por exemplo, a gente viu todos eles juntos já nos primeiros filmes. Agora, tu pega um filme X, filme Y, cada franquia separada, depois junta tudo pra formar outra franquia. Esse foi um sentimento único, assim, da galera que assistiu, né? Porque no Vingadores 2 não teve aquele gostinho. Eu fiquei louco a primeira vez que eu vi, minha cabeça explodiu, como o pessoal gosta de dizer. O roteirista, o Joss Whedon, ele é muito bom de diálogo, ele acertou os heróis se estranhando no começo ali. Sim, é a briga, né? Filme, porque sempre existe aquela parada. Quem é mais forte? É o Hulk ou o Thor? O escudo do Capitão América aguentaria uma pancada do martelo do Thor? Não sei o que, sempre. E os caras botaram tudo isso no filme. Eles, tipo, vocês tinham dúvida de o que é isso? Vamos pôr aí pra ver. Vamos cair o Tony Stark e o Capitão América no pau. Vamos pôr o Hulk pra brigar com o Thor. A primeiro arco, né, a primeira parte do filme, ela é excelente. Sim. Tira a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro um pouco de foco, né? Eles aparecem mais lá pro final. E os caras, os fodão, eles caem no pau. E aí, vamos decidir. Quem que manda aqui? Quem que é o Tony Stark? Eu tô bancando, eu sou o playboy, filântropo, não sei o que. E o Capitão América, não, mas eu tenho senso de justiça, vocês me trouxeram lá do não sei aonde pra cá. É um filme que eles souberam explorar muito o encontro. Ele ganha muito aí. Sim. Ele deu importância, né, pra cada um. E esse tom, ele é perdido no segundo Vingadores, que a gente vai falar depois, mas ele é perdido porque já não tem essa novidade. Aí que vem o desafio, né? Do cara. E aí, o que nós vamos apresentar? Nós temos que fazer outro filme. O que nós vamos apresentar agora? Aí já... Não tem aquele estranhamento de um cara conhecendo o outro pela primeira vez. A motivação do encontro já é mais fraca. Tanto que eu acho que o Capitão América Guerra Civil, ele acerta mais do que o Vingadores Era de Ultron. Com certeza. Por causa do conflito, porque ele consegue trazer de novo o conflito dos heróis. Mas vamos daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais disso aí. Tem uma coisa que eu queria falar há muito tempo, cara. Por que você... tem aquela história de que os Vingadores, eles começaram o filme brigado e eles se uniram porque o Coulson morreu. Vocês concordam com isso? Como é aí? É que tem aquela história, né, que toda aquela cena da morte do Coulson, o Coulson morreu, o Loki matou, e aquilo que foi o grande motivador da união deles, né? Vocês concordam com isso? Eu acho que é mais a questão do Capitão América, né? Porque até então o Tony Stark tinha comprado a parada de juntar os Vingadores, e o Capitão América não. Ou é o contrário? Porque eu ia falar isso aqui que, na minha opinião, a morte do Coulson não serviu pra nada. Porque a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro, eles iam pra guerra de qualquer jeito, porque eles são soldados. O Capitão América é um soldado também, ele ia de qualquer jeito. O Thor é o irmão dele que tá destruindo a porra toda, então ele ia. O único que ficou ali era o Homem de Ferro, que só decidia depois que se toca que o Loki tá na Torre Stark. Eu acho que a união deles ia ser inevitável, porque eles não iam deixar de lutar. Eles iam ter que lutar. Se você é um herói, se você se propõe a ser um herói e a maior cidade do mundo está sendo destruída por uma ameaça alienígena,
você tem que fazer alguma coisa. Se você tem capacidade, você tem que fazer alguma coisa. Aí, vamos lutar junto ou vamos lutar separado? Talvez aquela parada do Coulson tenha feito eles lutarem junto. Talvez eles, né, vamos dizer assim, até então no roteiro eles iriam lutar separado. Mas aquela ali falou assim, não, o cara deu sangue ele acreditava nessa união dos Vingadores, ele acreditava nesse projeto da SHIELD e tal. Aí os caras, beleza, então vamos lutar junto então. Pode ser isso. Vai parecer bobagem a pergunta, mas o arqueiro saiu da onde? O Gavião Arqueiro? Ele é um agente. Ele apareceu no Thor. Thor 1, ele que tá lá na base, que pega o martelo. Esse filme aí, ele tem os grandes clichês dos filmes de super-herói, mas o fato dele ser tão divertido meio que mascarou, né? Tem o maldito do raio azul lá no céu, tem a destruição em massa. Tem gente morrendo pra caralho. O vilão clichê que quer dominar o mundo. Daí assim, eles tinham que fazer uma escolha, né? Porque é muita gente, é muito personagem. Aí ele apostou na interação dos heróis, ficou super engraçado. Tu não consegue fazer isso e desenvolver mega super o vilão. Foi o que ele errou no Liga da Justiça. Só como ele acertou no diálogo ali nos Vingadores. E o filme é bom, essas coisinhas aí que muita gente reclamou na época foi ignorada. Sim, eu perguntei do Gavião pelo seguinte, né? A gente tem o Homem de Ferro, a gente tem o Hulk, a gente tem o Thor, o Capitão América, a Viúva Negra já tinha aparecido no Homem de Ferro, é que eu não me lembrei de onde é que ele tinha saído, né? Sim. E assim, ó, outra coisa, esse filme aí, como é que eu posso dizer em palavras? Foi a Marvel abrindo caixa dela e falando pra galera jogar o dinheiro ali. Eles podiam fazer qualquer coisa depois que o total arrecadado dos filmes ia duplicar. É igual aquele meme, né, do cara... com o dinheiro do Futurama lá, o cara, take my money, né? Shut up and take my money. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, toma meu dinheiro aí. Agora vocês fazem o que vocês quiserem. Outra coisa, né? Aqui eles viraram o jogo, né? Porque até então a influência era DC Nolan. E na minha opinião, a partir dos Vingadores, eles meio que viraram o jogo aí, porque depois foi estúdio querendo fazer o universo compartilhado pra tudo quanto é lado. O projeto, né, a iniciativa Vingadores deu certo, né? Me tira só outra dúvida agora, com certeza você deve ter pesquisado sobre isso. Essas coisas que a Netflix tá fazendo, em parceria, como se a Disney quiser ela toma, como é? É em parceria, né? A Marvel faz a parceria com a Netflix. Tu diz a série do Demolidor, essas coisas? Porque tem esses 5 que eles estão produzindo, e aí como a Disney tá comprando tudo, né, comprou a Fox só por causa das coisas que eles não queriam devolver, eles pegaram e compraram a empresa logo, né, não sabe brincar. E aí eu queria saber assim, se tipo, na hora que eles se eles quisessem inserir aqueles personagens, né, é claro que talvez ali só se salva o Demolidor mesmo, mas se eles quisessem inserir sem problemas. Sim, mas não vai acontecer, né? Pode, mas não vai acontecer. Porque eu acho que a Netflix comprou o direito de produzir as séries, né? Até nas primeiras temporadas, eles nem podiam mencionar o universo diretamente. Por exemplo, não poderia falar Hulk, Capitão América, determinadas coisas não podiam falar para não ligar diretamente. Então o pessoal até zoava, falava assim, eles comentam lá o Verdão, o grandão, o Verdão, o cara da armadura, né? Tinha umas paradas assim. No última temporada agora da Jessica Jones, aparece uma referência direta ao Capitão América, né? O molequinho pedindo um autógrafo no boneco do Capitão América. Eu acho que não tem nenhuma intenção de integrar esse universo, até porque também, o que eles vão agregar, né? Não vai agregar nada. Não, eu perguntei só pra perguntar. Sim. Eu já tô louco pra que o Thanos mate o Gavião Arqueiro. Pois é. Não, no filme do Homecoming, o Homem de Ferro, né, o Tony Stark, só faltou falar pro Peter Parker isso. Cara, você não é Vingador, você é defensor, fica lá no Queens, cara. Entendeu? Você deixa aqui pra nós, vai juntar lá com os defensores, vai cuidar do seu bairro. E na minha opinião, a Marvel sai de um grande acerto e vai pro seu
pior erro. É que é a fase 2, né, cara? A fase 2 ela é tenebrosa, assim. Eu digo que o primeiro filme da fase 2, na minha opinião, é terrível. Péssimo, é. Então, então vamos entrar aí na fase 2, Homem de Ferro 3 até Homem-Formiga. Assim, pela lista, cara, eu acho que a gente poderia focar no Capitão América 2 e no Guardiões da Galáxia até chegar no Vingadores. Porque com certeza. Homem de Ferro 3 é mais do mesmo do Homem de Ferro 2. O Thor 2, Mundo Sombrio, é mais do mesmo do Thor 1. Você não agrega praticamente nada. E o Homem-Formiga, legal, né? Aquele filme... Homem-Formiga, divirta-se. Assista, vá no locadora e seja feliz. Você tem um filho, chegou um sobrinho na sua casa, você não tem nada pra fazer, pra brincar com seu sobrinho. Põe lá um filme do Homem-Formiga e fala assim, super-herói e tal. Aí daqui a pouco ele vai começar a gostar de ver filme de super-herói e tal. É bom pra criançada também, esse filme, talvez. Uma pinceladinha sobre o Homem de Ferro 3, né? Pô, não me chama de burro, né? Primeiro que assim, todo mundo sabe que... Quem acompanha, né? Sabe que o Kevin Feige, ele meio que... cuida a mãos de ferro, tanto que tem diretores aí que abandonaram os projetos por ficar fazendo concessão. Inacreditavelmente, aqui ele deu uma liberdade pro cara, o cara fez sei lá o que. Aí o cara não me chama de burro. Por exemplo, o cara dá o endereço pra um terrorista e tem 7.000 armaduras na garagem e só chama elas no final do filme. Não me chama de burro. Perdeu a linha, né? Eu acho que... Cara, na verdade eu nem lembro direito desse filme. Eu só sei que tem armadura pra caralho. Tem armadura, vai brotando a armadura de tudo quanto é lugar. Do nada ele tira o reator do peito, não sei como. A casa do Tony Stark explode e a Pepper briga com ele. Isso aí que eu lembro do filme. Não, esse filme aí. O Thor, cara, de novo, aqui é foda, né? O ator acertou o tom. Eles acertaram na parte política. Eu assisti outro dia esse filme na Netflix, fiquei tão triste, cara. O filme só não é melhor porque de novo fizeram um vilão fraco, cara. Um vilão completamente esquecível. O Loki foi muito melhor usado aqui do que nos Vingadores, como o Deus da Trapaça. Thor é triste, é um desperdício. Personagem tão rico aí que podia ser explorado. Paciência. O que eu achei interessante nesse filme do Thor, né, que ao contrário do primeiro, ele se passa quase que todo, né, em Asgard, diferente do primeiro que se passa na Terra, aí tem os momentos em Asgard, agora, aí nesse caso já é o contrário. Isso eu achei interessante, né, agora foi um negócio muito... E tem a questão da Sif também, né, que ela não tem importância assim pro universo, mas ela tem importância em outros detalhes aí que eu quero falar mais na frente aí, que começa na fase 2. Aí já indo pro Capitão América 2, aí sim, é um filmaço, né, porque eles pegam, que é a parada da SHIELD que eu falei antes, que eles não exploram muito, aqui eles já começam a explorar, que é o Capitão América de espião, entrando, descobrindo que tem ali um braço da Hydra ainda, que está envolvido dentro da SHIELD, que usa as tecnologias e tal. Então eu acho um filmaço de ação, que a porradaria come solta, o Capitão América usando mesmo né, usa o escudo dele, a tão famosa cena do elevador que o pau quebra lá dentro. O Soldado Invernal também eu achei da hora, aquela, né, fica meio clichêzinho assim, aquela parada, o cara é meu amigo, mas ele tá aprontando, mas eu não quero matar ele porque ele é meu parceiro, eu tenho que salvar ele, na verdade. Mas é um filme bom. Na fase 2 como um todo, isso tem que ser falado, até porque ajuda a entender também um pouco do universo. Aquela série Agentes da SHIELD, ela se começa justamente após o primeiro filme do Vingadores, que aí é quando eles fazem lá aquelas paradas lá, revive o Coulson, né, que ele tinha morrido, e aí ele volta, e aí tudo que acontece, pelo menos até o final da primeira temporada, a primeira temporada ela termina justamente nesse filme do Soldado Invernal, e aí na série eles deixam, aí como o Guilherme falou, eles não exploraram a SHIELD, né, no caso, a ideia dessa série é mostrar
o que é a SHIELD, né? Que há aquela organização que trabalha por debaixo dos panos e tal. E aí ele, lá pelo meio da primeira temporada, começa, né, a descobrir que tem pessoas da Hydra envolvidas dentro da SHIELD e tal. E termina a primeira fase a primeira temporada, justamente com a queda da base, daquela base aérea. Que é o quê? Quem derrubou a base aérea foi lá o Soldado Invernal lá lutando com o Capitão América, né, que explode lá. E aí a partir dali, o que acontece, né, no caso do Vingadores 2, já não tem o Nick Fury. E aí ele aparece na série dizendo, não, eu vou dar um tempo. É justamente esse tempo que ele vai aparecer agora nesse filme novo, que já mostraram no trailer, então não é spoiler. e aí ele aparece na série em um determinado episódio lá, eu acho que é no primeiro episódio da segunda temporada. Não, eu vou dar um tempo. Aí ele chega pro Coulson e diz assim, agora você que é o diretor da SHIELD. E aí tudo que acontece do Soldado Invernal pra frente já é aos comandos do Coulson. Só que o Coulson não aparece nos filmes. Na verdade, assim, os filmes interferem na série, mas a série não interfere em nada nos filmes. A grande verdade é essa. Assim, é legal, é um spin-off, né, pra quem quiser acompanhar mais da série, mas em relação ao universo cinematográfico, a série não influencia, porque a SHIELD praticamente deixa de existir depois desse filme, do Capitão América. Quem se ferrou nessa aí foi o Samuel L. Jackson, né, que não foi muito explorado depois disso. Mas vocês não acham que ele é pouco explorado no universo, não? Ele foi desde o começo pouco explorado? Realmente concordo. Até antes de eu dar a minha opinião aí do Capitão 2, eu lembro muito bem, nessa época aí que ele foi lançado, o pessoal pediu muito o filme solo da Viúva Negra. Na época a Marvel não quis fazer, hoje em dia eles cogitam fazer por causa de Mulher Maravilha. Na época eu não via assim, o que podem fazer, né? Mas hoje eu vejo que cabia demais fazer um filme de espionagem dos anos 90, tipo Atômica, e ali sim tu podia explorar o Samuel L. Jackson até onde desce. Sim, porque só terminando aqui a questão da série do Agente da SHIELD, que é o que eu falei ainda sobre a SHIELD no universo. Mesmo na série, eles não exploram a questão política da SHIELD. Eles exploram muito a questão da espionagem, do descobrir que tem um braço da Hydra dentro da SHIELD, tem não sei o que, vai capturar inumano, vai não sei o que e tal. Mas eles não aquela política, porque a SHIELD é uma instituição política. Isso que eu sinto falta, às vezes, da política. Sim. Dentro desse universo, que parece assim que eles usam só na série. Mas mesmo na série é mal explorado. Eu queria muito mais isso, até na série. Eu não... Sobre o Capitão 2, minha opinião assim, né? Mesmo o primeiro filme do Capitão e nos Vingadores, ele como personagem isolado, a meu ver, não estava inserido assim na cultura pop, né? E depois desse filme ele foi alçado no mesmo nível do Homem de Ferro pra mim, como personagem solo, né? Filme corajoso, igual a gente falou, ele funciona porque ele é fechado em si mesmo, assim. Isso foi falado em outros podcasts aí, mas uma das receitas que fez o filme dar certo, você tem grandes atores ali, né? Samuel L. Jackson e o Robert Redford. Como é que tu iguala, né, o Capitão América, o Chris Evans, né? Ele absorvendo bem o papel, ele bate de frente com os caras dentro do personagem dele. E isso foi muito convincente, foi bem dirigido. Muita gente acha o melhor filme da Marvel. Eu não acho, pra mim é o Guerra Civil. Eu não acho por um motivo. Ele ia muito bem até a parte da espionagem, das cenas de ação ali. Mas quando deram aquela missão de que tem que subir em nave, e aeroporto, nossa, traiu a premissa de espionagem do filme. Ficou muito grande a missão pro Capitão América. Mas enfim, foi um puta acerto. Filme muito elogiado na época. Até hoje o pessoal vê com bons olhos, assim. Principalmente a primeira parte do filme. A primeira parte ali é um dos melhores começos dos filmes da Marvel.
Eu queria falar uma coisinha. Esse filme foi corajoso, o filme de solo mais corajoso, né? Que ele desmantelou a SHIELD e isso influenciou em todos os outros filmes da Marvel. Aquela ideia de que a Hydra tava dentro da SHIELD e tinha um plano pra eliminar futuras ameaças. Pra mim, não faz sentido nenhum essa ideia, porque se tu seguir a lógica do filme, eles tinham que ter matado o Homem de Ferro quando ele anunciou que era o Homem de Ferro. Isso foi feito depois, né? Foi um planejamento que eles fizeram ali quando já tava... Mas tudo bem, ninguém fala muito nisso, né? Podemos pro próximo? Pode subir a musiquinha? Com certeza. Esse filme aí foi uma surpresa, hein, cara? Porque assim, ó, eu lembro que eu ia no cinema e passava o trailer do Guardiões, cara, que sem graça, não me pegava, assim, nossa, vai ser um filme muito sem graça, não funcionava, achava o humor forçado. E a Marvel provou que quando ela tem que, como é que eu posso dizer, quando ela sai devendo, né, quando ela tem que se comprovar, igual no primeiro filme da Homem de Ferro, que ela tem que se comprovar, que é a estreia dela. Esse filme do Guardiões, que é um universo diferente, e no Pantera Negra, que é um universo diferente, ela consegue fazer bem feito, né? Quando ela concentra, né, é igual a criança quando tá de recuperação na escola, né, o ano todo ela vai tranquila, faz mais ou menos, mas na hora que a recuperação, que se você não acertar, você não passa de ano, aí você concentra e faz o que você tem que fazer, né? Cara, o Guardiões também, surpresa total, mas o tom, a parada do que eles vão pro espaço, né? O primeiro assim que eles vão pro espaço mesmo, é totalmente desconectado da Terra, né? O máximo que você tem ali é a introdução, né, eu esqueci o nome do principal lá, do Peter Quill. Aliás, isso, só falando rapidinho, isso foi outro acerto do filme, porque eles fizeram meio que Breaking Bad, né? Breaking Bad apresenta lá o Walter White sendo humilhado, aí depois ele faz um monte de coisa louca e tu, como espectador, ainda tá junto com o cara por causa daquela apresentação inicial. Então, aquele drama no começo lá do Peter Quill perdendo a mãe, e isso foi fundamental pra gente como espectador acompanhar a aventura dele, mesmo todo aquele humor, toda aquela loucura. E a conexão dele com a mãe é a fita, né? Que é o que carrega o filme, cara. A trilha sonora desse filme, que tava toda dentro daquela fitinha, que eu achei isso o máximo, cara. Os caras souberam mesmo, cara. Tipo assim, a trilha ela pontua direitinho todas as cenas. A cena que tem tiroteio, a cena que tem um início de romance, né? Ali dele com a... que eu também esqueci o nome. A Gamora, muito boa essa cena. Isso, né? Que ele tá ouvindo, passa o fone pra ela ouvir. Cara, aquilo é ela demais, grita. Cara, aquilo é demais. Então eu tenho até hoje baixado aqui esse disco, eu ouço direto a trilha sonora, porque é muito bom, cara. Você tá no carro, você ouve, eles acertaram demais, escolheram só pontualmente as músicas e, sei lá, eu acho também que é um grupo que reúne diversos aspectos, né? Você tem ali o Starman, né? Que é o Peter Quill. Star-Lord, desculpa. Você tem o Star-Lord, você tem a Gamora que tá revoltada, né? Que ela é a filha do Thanos, que ela quer matar o pai dela, não sei o que. Você tem o Rocket e o Groot, né? Você tem os dois ali que eles são, tipo, a combinação perfeita, né? É o cara que sabe, é o compositor e o cantor, né? Enquanto um vai na porrada, o outro é inteligente pra caralho e monta qualquer coisa. E você tem o cara aleatório, que é o fortão, que simplesmente entra na viagem. Tipo assim, vocês estão fugindo? Então eu vou junto, eu não tenho o que fazer aqui mesmo. O Drax e o fato dele não entender as metáforas, aquilo ali... funcionou muito. A primeira vez que eu vi no cinema, eu lembro que eu fiz uma sessão dupla com o Planeta dos Macacos, um filme cinzento, aí esse filme todo colorido, todo... E outra coisa que é a junção, né, que novamente eles conseguem juntar um grupo. Aliás,
Uma coisa que foi até pouco comentada nesse ano que lançaram o filme 2014, na minha opinião, eles conseguiram juntar melhor esse grupo do que os Vingadores, mas outra discussão. Mas também é mais fácil, né? Sim, com certeza, né? Eu tenho uma cena muito boa desse filme que é o Drax, ele quer matar o vilão do filme porque o vilão do filme matou a família dele, né? E ele faz várias coisas pra atrair a atenção do vilão. Aí no final do filme ele tá conversando com a Gamora, né? Ela meio que pergunta se tá tudo bem com ele agora, ele... Não, agora é o Thanos quem eu quero. E, infelizmente, no 2 também eles pecaram, né? Eu acho que perdeu. O 2 já foi forçação de barra demais. Não gostei muito. Gostei muito da cena inicial do 2, mas o decorrer do filme... Quando eu assisti o Guardiões da Galáxia, o primeiro, eu pensei no Homem de Ferro. Eu pensei, cara, esse filme ele é igual ao Homem de Ferro. O segundo filme eles vão fazer o que eles quiserem e a galera vai ver. Verdade. Foi o exemplo do Homem de Ferro 2. E outra coisa, né? Mais um filme fechadinho em si mesmo. O Guardiões da Galáxia e o Vingadores 1, eu fui ao cinema assistir o 2 por causa do 1. Foi o Guardiões da Galáxia 2, eu não vi no cinema, mas eu fiz questão de ver o 2 no cinema e o Vingadores também. Fiz questão de ver a Era de Ultron no cinema. E foi uma certa decepção, porque eu esperava aquela coisa. Também talvez a expectativa da gente estivesse muito alta, né? 2014 eu lembro que eu pensava assim, né? Esse Vingadores vai ser muito foda, né? Porque eles acertaram com o Capitão, acertaram com o Guardiões. Ninguém esperava que todo mundo esperava o Vingadores no mesmo nível pra mais. Mas eu acho que o Vingadores, a Era de Ultron, o problema é igual eu tinha comentado antes já. Não tem uma motivação, assim... É uma coisa meio whatever mesmo. Tipo, temos aqui um super robô que tá matando, que tá fazendo, vai ser como é que fala? A nova Skynet, né? Praticamente a nova Skynet. Então vamos reunir, destruir aqui. A culpa é do Tony Stark. O Tony Stark fica com aquele peso na consciência, que é tudo culpa dele. E o Jarvis, né? Entra lá pra resolver o problema. Eu vou dizer, já tava vários. A gente já entrando no Era de Ultron aqui. A gente já entrou no Era de Ultron? Sim, já? Bora. Essa época aí ele já tava com alguns probleminhas, né? Porque, por exemplo, o Homem de Ferro, ele já tava meio no piloto automático já. O Homem de Ferro 3 já tava forçado, já ele sozinho. Por exemplo, as cenas de ação foi levado a um nível que ficou cansativo. Eu vi esse filme no cinema, ficou bem cansativo, muito barulho, não curti muito não. E, cara, umas tramas meio forçadas, igual a do Hulk com a Viúva Negra. Uma coisa que me incomodou, assim, que eu gostei muito do Capitão América 2, e já no trailer do Vingadores Era de Ultron tava me incomodando, porque é um dos problemas desse negócio de fazer filme compartilhado. Você vai lá e desce o ki do Capitão América até o chão pra fazer um filme de pancada no meio da rua. Aí no Era de Ultron tu tem que subir o ki desse mesmo personagem pra fazer ele batendo em robô. Já começou a me incomodar ali, né? São problemas que sempre vai existir, né? Trailers, soltaram muita coisa nos trailers. A luta do Hulk com a Hulkbuster tava quase toda no trailer. Aquele socão, né, que os dois... Eles soltaram um comercialzinho ali do início, o primeiro ato da luta inteiro do Hulk com a Hulkbuster, eles soltaram. E eu acho que eles tentaram pegar o que deu certo no primeiro e maximizar o que deu certo no primeiro, em vez de tentar, sei lá, desenvolver uma nova trama. Igual foi feita no Guerra Civil. No Guerra Civil eles, não, tá bom, tem Vingadores, beleza. Mas vamos desenvolver alguma coisa, vamos criar alguma coisa em cima desses personagens. Esquece que eles são os Vingadores. É só pegar os personagens e colocar sabe? Não precisa ser aquela parada de time, tipo assim, isso aí, cara, é desenho animado. Põe isso no desenho animado. Nós estamos no cinema. Você tem que conversar tanto com a criança como com o adulto. Então, o que o Guerra Civil acerta
é isso. Temos aqui esses personagens, eles são personagens dos Vingadores, mas não necessariamente precisam agir o tempo todo como um time de Vingadores. Certeza. Até uma coisa que eu reparei agora depois que tu falou, né, caiu a ficha. Esse Capitão 3 deu certo porque eles simplesmente eles pegaram o Capitão 2 e foram pra outra direção, igual tu falou, né? Eles pegaram, o Soldado Invernal, vamos explorar ele um pouquinho aqui, dar um gancho pra dar um conflito com o Tony Stark, que já introduz o Pantera Negra. Não teve nada disso no Vingadores 2. O filme teve um monte de problema interno também. Uma coisa que eu não entendi, o Joss Whedon, ele tava nessa desde o começo. Ele sabe que o que manda é o dinheiro. Ele sabe que a empresa quer pegar o maior número de salas possíveis. O cara vai lá e quer fazer um filme de 3 horas? Não entendi essa. Aí cortaram um monte de coisa. Aquela cena dos gêmeos com o Ultron na igreja, não tem explicação nenhuma como os gêmeos chegam lá. O Thor na piscina lá, ficou um monte de coisa sem explicação. Tipo, parece que eles falaram assim, olha, nós temos que apresentar esse tanto de coisa aqui e encaixa isso aí tudo num filme, sabe? Parece que foi uma parada de encomenda. Assim, tem que aparecer o Visão no final do filme. Nós temos aqui a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. Coloca eles aí também. O Ultron, porque esse Ultron aí já vai gerar um conflito entre o Stark e o Capitão América. Então põe ele aí também, porque isso aí vai gerar lá o Guerra Civil. E o Vingadores virou uma bagunça, na verdade. Foi, infelizmente. Lá no Soldado Invernal, a cena, né, o pós-crédito já é o quê? Só os caras da Hydra, o Tesseract, né, e os gêmeos presos. Aí o cara fala assim, aí eles estão saindo justamente porque como tava tendo a queda da Hydra, né, aí o cara fala, o que a gente faz? Não, deixa aí que os Vingadores se viram. Aí é justamente o filme dos Vingadores. É só os caras... Ficou uma coisa igual a do primeiro. Primeiro, o Loki invade a Terra, quer matar todo mundo. Depois vem o Ultron, quer matar todo mundo. Ficou, tipo, como foi dito em outros filmes, mais do mesmo. Tanto que a cena pós-crédito é bem fraquinha. O Thanos pegando a manopla lá. Parece fanservice, né? Filma aí. Bem coisa apressada. Eu ia falar que a melhor cena do filme pra mim é o Hulk falando que ele não pode ter uma vida normal, né? Lá pra Viúva Negra. Eu achei aquela cena, esse cara podia ter um filme só pra ele ia mandar bem. Só que o problema é que essa cena tá dentro de uma cena desnecessária que os caras estão na fazenda do Gavião Arqueiro cortando lenha. Não, e outra coisa que você falou que o Homem de Ferro 1 tem de muito bom, que é saber pontuar parte séria com o alívio cômico, né? Quando é drama, quando é alívio cômico. No Vingadores 2, aí eu acho que foi assim, porque ele veio depois do Guardiões da Galáxia, que foi uma galhofa danada, né? Mas tudo bem, era só galhofa o filme. A gente entendeu isso. Os caras quiseram botar assim, não, a Marvel é galhofa, né? Então os caras praticamente tiram o drama do filme. Só tem piadinha e fica forçado também. Isso eu acho que atrapalha um pouco. Uma coisa que atrapalhou o filme também, só que aí não tem nada a ver com o filme, eu lembro que na época isso atrapalhou, eu não sei hoje olhando pra trás, enfim. Pouquinho tempo depois estreou um filme que na minha opinião vai ser um jovem clássico chamado Mad Max, e Vingadores foi pra escanteio. Ninguém mais falou de Vingadores. Aquele ano, depois de muitos anos, era a volta do elenco original de Star Wars, que ia ser em dezembro. O Jurassic World lá, que eu não achei um grande filme, mas deu certo, bilheteria absurda, galera comentou também. Chegou no final do ano, a galera tava cagando pra Vingadores, entendeu? Realmente o filme não facilitou, né? Agora o Homem-Formiga, né, que é o filme seguinte, o nosso Sessão da Tarde aí, eu gostei, apesar de eles terem feito e eles fizeram um marketing bem interessante para esse filme, não sei se vocês se lembram, que tinha aquela questão dos outdoors, só que não era no outdoor, eram pequenas placas na calçada que a pessoa passava e às vezes aí você tinha que olhar para baixo para ver justamente, aí tinha lá, não sei o que, Homem-Formiga tal dia, né? Aí aquilo eu achei legal, era um marketing
interessante, tipo, o filme, né, que a placa era pequena para dizer que tipo, é como se ele estivesse anunciando Passo Formiga. Eles exploraram muito essa questão do Homem-Formiga ser pequeno, né? Até no trailer que era no trenzinho de brinquedo, né? Essas coisas. Isso aí eles souberam explorar bastante. Agora tem que falar, aquela luta dele lá com outro cara no trenzinho de brinquedo, aquela luta é muito interessante, é muito louca. Então, cara, o filme não é ruim, bicho. O filme não é ruim. Mas ele é irrelevante ao universo. É que o universo é tão grande, tem tantos caras foda. Você tem. Daqui a pouco você vai ter Doutor Estranho, sabe? Você tem Guardiões, você tem Thor. Aí o Homem-Formiga, ele se tornou meio que relevante. E se tu olhar no calendário, ele tá espremido entre Vingadores e Guerra Civil. Pois então... foi. A outra coisa que eu queria falar aqui, né? A Marvel ela anunciou em final de 2014 os filmes da fase que a gente tá agora. E ali eles anunciaram Guerra Civil, finalzinho de 2014, muito influenciado por causa do Batman vs Superman. E eles ter essa quantidade de filme e levar a cabo, meio que salvou eles, porque 2015, igual a gente tá falando aqui, teve muita gente que criticou os Vingadores, mas como eles já tinham Guerra Civil, eles ficaram trabalhando em cima do marketing, da expectativa do pessoal, até pra meio esquecer o que passou, em cima sempre do que vai vir, sempre do que vai vir. Sempre do que vai vir. Só pra finalizar lá o Homem-Formiga, acho que a única coisa que tem o gancho com o universo em si é só o fato de que ele tá lá conversando com o cientista lá. Eu preciso de uma peça assim. E onde é que eu acho isso? Lá na sede dos Vingadores. Aí é que ele invade lá e ele luta com o Falcão lá. O Falcão, o Gavião, sei lá, o que voa lá. Falcão, sim. É o Falcão. É porque ele até fala assim, eu lutei com um cara que voa. Então, que é outro personagem também, nada a ver, né? Eles fazem no filme até o cara que voa. Então, assim, é o único gancho de que ele invadiu lá, lutou com ele, derrotou ele, roubou a peça, voltou. E lá no pós-crédito ele chega, eu tô procurando um cara que aí a mulher, qual é o cara? O cara que é forte, o cara que corre, não, eu quero um cara que eu tô procurando um cara que encolhe, né? Então, quer dizer, ele só já faz a piada com essa questão dos personagens já ser avulso mesmo. Aí eles já inserem até a piada contra eles. O cara que voa, o cara que corre. Aí, não, eu tô procurando um cara que encolhe. Então, quer dizer, eu acho que é a única coisa que tem ligação do Homem-Formiga com o restante da coisa toda é só isso aí mesmo. Mas o resto é uma história própria. Eu tenho uma leve suspeita que o Guerra Civil, ele não estava planejado quando ele estava filmando Vingadores 2. Ele foi anunciado quando o filme já estava pronto, né? Que eu não sei, é uma suspeita que eu tenho, porque o Vingadores 2 ele não monta o meio de campo pro Guerra Civil. Ele monta pro Ragnarok, naquele sonho do Thor lá, tá bem claro, né? Ai, Dona Marvel, depois de atingir o topo com Vingadores, a Marvel deu uma deslizada nessa fase 2. Será que esse Era de Ultron foi uma queda irreversível? Ou será que o Guerra Civil consegue dar a volta por cima e mostrar que a Marvel está de volta? Será que novos personagens são a melhor resposta que os produtores poderiam dar? Como que os nossos heróis irão chegar para essa tão esperada batalha contra o Thanos? Confira tudo isso e muito mais na segunda parte do nosso especial, já disponível no seu feed.